Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Palpites para essa quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025, galera. E a gente tem também Brasileirão Série A, tá? Então a gente tem jogos aí do Brasileirão. Vamos para cima dessa quinta-feira. E não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando também as nossas redes sociais. O link tá na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá aí na descrição para vocês, beleza? Também lembrando, grupo VIP, mentoria Premium, o link também tá na descrição, tá? Então vamos pra cima aqui, começando por Grêmio e São Paulo, jogo 7 horas da noite. Galera, eu sempre falei aqui do São Paulo, quando a gente acha que ele vai ganhar, ele perde, quando a gente acha que ele vai perder, ele ganha, né? O São Paulo é um time muito complicado, vinha numa fase ruim, depois foi ganhando Fortaleza com 1 a menos, na maioria do tempo, né, no jogo. Então é um time que surpreende. Já o Grêmio é um time muito instável também, um time que não é regular, também o São Paulo não, né? O Grêmio ganha uma, perde duas, ganha duas, perde três, tá? É complicado essas equipes aqui. São Paulo que está tentando ali chegar no G4, ele está aqui em oitavo, né? Já teve melhor, mas perdeu alguns pontos aí numa fase ruim. E o Grêmio está aqui tentando fugir da zona de abaixamento, tentando chegar também aqui pelo menos aqui no G4 ou até brigar por alguma coisa aqui o time do Grêmio, tá? Dentro de casa, pra mim o valor tá no Grêmio, tá? Pra mim o valor tá no Grêmio, buscar algo a favor do Grêmio, mas queria uma odd mais alta pra buscar algo a favor do Grêmio, tá? Nem o handicap asiático mais um aqui a gente consegue buscar porque vai estar numa odd muito baixa. Eu gosto de um jogo, tá? Não ousadinho, um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Porque a gente vai ter um Grêmio indo para cima, né? Temos o São Paulo que tem levado muitos gols, mas o problema é que o São Paulo tem deixado muito a desejar nesse mercado de gols, né? Para fazer gols, o time de São Paulo. O Luciano tem errado muitos gols, então o ataque de São Paulo não tem sido tão produtivo, tá? Vamos ver quantos gols marcados o São Paulo tem. Ó, 31 gols marcados em 27 jogos, é pouco, tá? E uma defesa que sofreu 28 gols, então não sofreu tantos gols também. O Grêmio também, 28 gols em 27 jogos, tá? E 33 gols sofridos. Então são duas defesas que não sofrem tantos gols e dois ataques que não marcam tantos gols também. Por isso é o meu medo buscar 2 gols, tá? Então menos de 3 gols e meio pode ser o melhor cenário para esse jogo aqui. Pegando os últimos confrontos entre elas também, ó, 2-1, 2-1, 1-0 São Paulo, 3-0 São Paulo, 2-1 pro Grêmio, tá? Pelo menos na casa do Grêmio, a gente tem um jogo para pelo menos 2 gols. E como eu sempre sou a favor do over, tá? Eu prefiro o mercado de 2 gols também pelo valor da odd, tá? A odd é mais alta, eu prefiro correr esse risco do que buscar o menos de 3 gols e meio, ficar frito o jogo inteiro, né? Porque quando a gente busca o menos de 3 gols e meio, aí sai 2 gols logo ali no primeiro tempo, a gente já fala, nossa, tomara que segure esse jogo. Aí sai já no começo do segundo tempo. E galera, é muito complicado, tá? Eu dou parabéns para quem trabalha no mercado de under, mas realmente tem que ter um coração bom, tá? Eu não gosto não, tá? Então por isso que eu gosto do mercado de over, beleza? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Fluminense e Juventude, jogo 9h30 da noite. Fluminense que dentro de casa vem numa fase boa, né? Dentro de casa o Fluminense vem muito bem, mesmo tendo perdido pro Mirassol no último jogo, mas foi fora de casa. Ó, vem de um 3-0 para cima do Atlético, vem do 2-0 no Botafogo, são duas, querendo ou não, duas grandes equipes que venceu. Aí empatou com o Lanús, né? Depois perdeu pro Corinthians, mas com um time misto, lembrando isso, tá? A única derrota foi com um time misto, um time bem reserva mesmo, porque tinha esse jogo contra o Lanús, tá? Pela Sul-Americana. Depois venceu o Bahia, que é outro time muito chato, dentro da sua casa por 2-0. Já o Juventude fora de casa, 4-1 Palmeiras, 0-0 contra o Atlético, 2-0 pro Mirassol, aí venceu o Ceará, 2-2 contra o time do Vitória. Pra mim, galera, ó, essa odd é muito baixa pro Fluminense, tá? Não é um Palmeiras, isso aqui é odd para um Palmeiras, pelo que o Palmeiras, só pra gente ver o valor, eu mostrei aí na quarta-feira o que o Palmeiras tem feito dentro da sua casa, tá? Só pra mim comparar pra vocês o valor da odd, tá? Só pra gente comparar, tá bom? A odd do Palmeiras tava essa odd, 1.30, 1.25, mas olha o Palmeiras jogando dentro da sua casa. Eu vou voltar aqui na quarta-feira só pra vocês terem uma ideia. Ó, Palmeiras só dentro de casa, vê se tem valor, 4-1. Ó, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos venceu os últimos 6, tá? Mas as últimas vitórias, ó, 4-1, 3-0, 3-1, 4-1, 4-1, 3-0, tá? Já o time voltando lá pro Fluminense, ó, o Fluminense não venceu os últimos 2 jogos, né? Que ele venceu, que foi o time do Atlético Mineiro e o time do Botafogo, depois empatou, depois perdeu, mas como eu falei, time misto, e depois venceu o Bahia. Tá, é forte dentro de casa, mas deveria estar nessa odd, mesmo que o Juventude tá numa fase ruim.
não deveria, tá? No mínimo a odd de 1.5, tá? No mínimo, até mais. Então é o que eu aconselho para vocês, pegar aqui a vitória do Fluminense sim, mas numa odd bem mais alta. Essa odd para mim não tem valor por ser Campeonato Brasileiro, e pelo Fluminense também não justifica essa odd tão baixa do Fluminense assim, porque não é um Palmeiras, não é um Flamengo, né, que realmente dentro de casa são muito fortes. Então, galera, toma cuidado. Às vezes o valor pode estar aqui até aqui no Juventude, tá? Buscar um handicap aí positivo a favor do Juventude. Mas é complicado também porque o Juventude está numa fase muito ruim, o Fluminense vem e faz 3, 4-0 aqui, pode acontecer, tá? Então, vitória do Fluminense sim no ao vivo, mas ó, no pré-jogo, deixando algo para vocês, pelo menos 2 gols, tá? Porque o Juventude, ele tá lá na zona de rebaixamento, precisa sair de lá, vai para cima do Fluminense, o Fluminense quer entrar aqui no G4, tá? Então vai para cima também, então o jogo para 2 gols para mim é o melhor cenário e tá pagando a mesma coisa que a vitória do Fluminense, tá bom? Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Vitória e Bahia, jogo 9h30 da noite. Galera, o time do Vitória é chato dentro de casa, tá? Dentro de casa é chato, a gente sabe que o Bahia também tem vindo muito bem, principalmente aí dentro da sua casa, venceu o Flamengo, venceu o Palmeiras, tá? Tem vencido grandes equipes jogando dentro de casa, vem numa fase boa o time do Bahia, tá? Os últimos jogos do Bahia venceu, como eu falei, o Flamengo, aí perdeu o Botafogo fora de casa, venceu o Palmeiras, aí perdeu pro Vasco, né? Jogando fora de casa. Fora de casa, galera, é o negócio do Bahia, tá? É o complicado pro Bahia, tá bom? Mas na classificação aqui, o Bahia, ele é o 6º colocado, querendo uma vaguinha no G4, né? Dependendo do jogo aí do Mirassol, ele pode conseguir uma vaguinha aqui nesse G4, tá? Então precisa vencer, precisa ir pra cima do Vitória, o Vitória quer sair da zona de rebaixamento, eu buscaria um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Pra mim o valor também realmente está no Bahia, mas a odd mais baixa. Complicado, galera, complicado. O mercado de resultados aqui eu ficaria de fora, eu buscaria 2 gols só para esse jogo, tá bom? Então é isso, encerrando os palpites para essa quinta-feira. A gente tem 3 jogos aí do Brasileirão, realmente não temos mais jogos que a gente trabalha, tá? Então é isso, vamos para cima, como eu falei, final de semana com muitos jogos aí, então vamos que vamos. Yeah.